Salve, salve galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Brian Dantas, seja muito bem-vindo ao nosso canal do Na Mesa Podcast. Estou aqui hoje com Joe. Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Já compartilha o link aí desse vídeo, tá? Para que o evangelho possa ser propagado mais e mais. E é isso. E aí, como que tá hoje, Joe? Tá bem? A expectativa está ótima, eu tô maravilhoso. Eu tô muito bem. Vamos para mais um Na Mesa aí, né? Sim. Então, você que já chegou, já interage aí no chat, que nem o Joe falou. Inscreve no nosso canal também, já dá o like aí, já tem uma entrevista muito boa agora. Então, pegue uma cadeira, se assente, seja bem-vindo a mais um Na Mesa Podcast. Estamos aqui hoje com ele, Felipe! Aê, pastor, seja bem-vindo. Como você tá? Sinta-se à vontade aqui na mesa com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. Um pouco de nervosismo, né? Primeira vez fazendo um podcast aí. Mas vamos lá que vai dar certo. E, pastor, seja bem-vindo. Eu gostaria que você, para a gente começar já esse bate-papo, eu queria que você compartilhasse um pouco da sua história, como que o Felipe chegou até aqui, compartilhasse sobre a sua conversão. Vamos lá, né? Bom, eu com 18 anos conheci hoje minha esposa, né? Ela estava desviada da igreja e eu nunca fiz parte de uma igreja evangélica, sempre minha família toda é católica. E aí só que a gente era católico que não frequentava, a gente ia lá um domingo ou outro, quando ia. E aí, um dia eu fazia uns bicos de DJ antigamente. DJ? Aí eu tinha ido fazer uma festa, só que aí acabei queimando a mesa de som lá na hora de ligar. E aí gerou um prejuízo, meu colega falou pra mim assim, vamos lá na Atlântica lá tomar uma vaca atolada lá, comer um caldo, depois a gente volta. Eu já tinha perdido a noite mesmo, não ia fazer mais nada. E aí nisso aí a gente tava lá comendo a vaca atolada lá. Aí do outro lado tava minha esposa e a irmã dela no ponto esperando, 3 horas da manhã, não tinha ônibus. E aí meu colega que tava comigo lá, falou, vamos ali conversar com as meninas ali. E a gente foi. Aí ele foi, convenceu elas e a gente veio trazer elas aqui, que elas moravam e moram, né, até hoje, aqui no Recanto. E aí a gente veio e, né, a gente acabou se conhecendo, a gente acabou ali dando o primeiro beijo dentro do carro ali. E aí eu olhei para ele e falei para ele, eu vou casar com essa menina. Caramba. Eu olhei e falei, não, eu vou casar, não é normal o que eu senti. E aí, né, acabou que a gente se casou, mas antes de se casar, a gente começou um propósito, né? Ela já era da igreja, ela acabou se afastando devido a problemas, né, familiares, problemas, né, que a gente é obrigado a enfrentar na vida. E aí ela foi e começou a voltar para a igreja. E aí ela chegou para mim e falou, olha, eu tô voltando para a igreja e a gente não vai poder se relacionar, a gente não vai poder fazer sexo, e aí a gente precisa mudar. E aí ela entrou num propósito de jejum e oração pela minha vida. E aí teve um culto de jovens na igreja, né, ao qual eu me converti, que eles deram o nome de Casa do Oleiro. E nesse culto, ela tinha jejuado, para ela era um sacrilégio ficar sem maquiagem, e ela ficou sem usar maquiagem durante uns 15 dias, em prol da minha conversão, e orando e buscando a Deus. E nesse culto, o Senhor me chamou. E aí, nesse momento que eu me converti, a gente acabou fazendo um voto de castidade, mesmo eu sendo do mundo, mesmo eu já
tendo vivido, né, experiências sexuais e tudo, a gente resolveu ficar até o casamento sem fazer sexo e tudo, né? E aí foi aonde a gente voltou, né, para o que o Senhor tinha para a nossa vida. E mais do que esses 3 anos aí, foi as experiências que o Senhor veio nos dando. Porque nesse decorrer, quem tinha experiência quer. E quer toda hora. E aí acabou que eu tive que vir morar para cá, porque a gente estava construindo. E aí nesse intervalo de 3 anos a gente noivou, 1 ano e meio a gente noivou, 1 ano e meio para a gente casar. E aí nesse último 1 ano e meio, que foi o mais difícil de todos, a gente acabou realizando o sonho e evitando e tendo mais contato, mais intimidade. Porque eu acabava tendo que dormir na casa dela. E aí, né, jovem, com a flor da pele, e aí a gente acaba passando por mais provações. Só que Deus, ele sempre sustentava a gente, Deus sempre ajudava a gente a não cair no pecado. E a gente conseguir cumprir o voto que a gente fez com o Senhor. E nisso, né, a gente construiu a casa. Então, em questão aí de 6 meses, a nossa casa estava construída. E o Senhor falou pra gente que o nosso casamento ia ser uma referência. Sabe? Não só em questão de ministério, mas também em questão da nossa casa em si. Então, quando as pessoas passavam na rua, elas olhavam e falavam, nossa, a casa aqui ficou pronta tão rápido. E todo mundo perguntava, nossa, como que essa casa foi feita tão rápido? Então, em questão de 2 meses aí, a casa estava levantada, só precisava fazer o acabamento. Aí, só que nisso a gente também não tinha dinheiro, eu tinha R$700 para construir a casa. Comecei, e o restante foi o Senhor provendo. E aí a gente chegou nas últimas semanas, não tinha mais expectativa de fazer festa, e o sonho dela sempre foi fazer uma festa, né? O sonho de toda mulher é ter essa festa, é querer, né, se casar de branco, de ter esse sonho realizado, né? E aí a gente chegou nas últimas semanas, um primo meu olhou e falou assim, ó, eu tava orando e Deus falou comigo que era para mim te dar esse valor. E era o valor certinho pra gente fazer a festa. A gente alugou o sítio, comprou todas as carnes e tudo pro churrasco. E aí a gente conseguiu fazer a festa. Enquanto muitas pessoas olhavam e falavam assim, só vão casar mesmo no civil, na igreja e vão embora, né? Vai fazer a lua de mel. E aí as pessoas falavam que a gente não ia ter festa, que a gente não ia ter lua de mel. Inclusive, um dos presentes dos padrinhos foi uma lua de mel de 7 dias lá em Porto de Galinhas. Então, né, a gente foi mais do que abençoado e a gente tem vivido isso, né? Então, nosso processo de conversão, o meu em si, foi praticamente junto com a minha esposa. Então, eu não tenho, né, você falar de Felipe e não falar de Andressa, não existe, não encaixa. Porque o meu processo de conversão foi através dela. Sabe, primeiro Deus, mas também ela influenciou muito. Porque talvez se ela tivesse dado liberdade, deixado a gente de qualquer jeito, a gente não teria vivido o que a gente viveu. Sabe, eu creio que quando Deus ele tem um propósito, quando ele escreve alguma coisa, é porque ele quer que seja seguido daquela forma. E a mulher ela tem muito mais sabedoria do que o homem. Isso aí não tem jeito. Por mais que o homem estude, se dedica, a mulher ela tem um 6º sentido que é dela. Sabe, muitas das vezes você vai olhar, sua mãe olha e fala, ó, leva um guarda-chuva que vai chover, né? Porque ela... Chove. Aí você não leva o guarda-chuva, chove. Chega ensopado em casa. Pois é, mas se você tivesse ouvido uma voz de uma mulher, isso não teria acontecido. Né? Você teria se precavido. Sim. Por isso que a mulher era um ponto importante para Adão. Né? Adão, ele estava solitário. Deus viu Adão solitário. E aí Deus olhou e falou, eu preciso de alguém que vai ajudar ele. Eu preciso de alguém que vai apoiar ele, que vai incentivar ele. E aí é isso que Deus fez na minha vida. Então eu com 21 anos me casei, ela tinha 19. E aí logo em seguida ela já engravida da Ágata, ela engravidou da Ágata em julho, a gente casou em maio.
e em julho ela engravidou da Agatha. E na sua conversão, foi em qual igreja que vocês começaram a frequentar? Ela já era da igreja do Evangelho Quadrangular, né? E aí, só que ela se afastou e o irmão dela frequentava a igreja do Evangelho Quadrangular do Vargem Grande, que é uma filial, né, da igreja, né, que a sede é aqui no Recanto e tem as filiais, que aí a gente ia lá no Vargem Grande. Tendo a igreja do lado de casa, a gente se converteu lá no Vargem Grande e todos os finais de semana a gente saía daqui e ia até o Vargem Grande para poder cultuar o Senhor, para poder fazer a obra, né? E nessa igreja a gente viveu muitas experiências, né? Então a gente aprendeu, cresceu, acabou começando a desenvolver o ministério, e aí é onde a gente começou a crescer, né? Começou a aprender o que é viver com Deus, né? Sim. E esse processo nessa igreja foi quanto tempo que vocês ficaram lá? Cara, a gente ficou lá nessa igreja em torno de uns 6 anos aí, mais ou menos. De 6 a 8 anos aí a gente ficou nessa igreja. Então a gente começou, né, a namorar, se convertemos, ficamos casados até uns 5 anos da Ágata, então uns 8 anos a gente frequentou essa igreja. E aí, por problemas internos, a gente acabou se desligando. E aí a gente, junto com o casal de pastores, né, que estava lá, que aí a gente acabou sendo ungido pastor, né, para ser auxiliar deles, né, porque eles não tinham auxiliares e eu era um dos líderes de diaconato lá. Sim. Um dos líderes não, né, eu era o líder de diaconato lá. Então, eu era o processo deles, né, então você tinha que se tornar diácono, depois líder e assim, como se fosse o presbitério de governo aqui, para você se tornar um pastor ou alguma coisa, né, maior. E aí eu fiz um ano de teologia, nesse período lá na Quadrangular, fiz o primeiro ano do ITQ, né, que eles chamam, e aí praticamente já estava pronto para se tornar um pastor, e esse casal de pastores precisava de um auxílio. Foi nesse momento que eles olharam e o Senhor nos chamou para ser pastores. E aí eles nos ungiram como pastores. Né? Para mim, sempre foi mais sossegado, porque eu lembro quando eu era criança, eu lembro que eu pegava aquelas biblinhas azul que a gente ganhava na escola, que vem Salmos e Provérbios só nela. E aí eu pegava aquela biblinha, começava a ler um versículo e começava a ministrar para minha mãe. Ela limpando a casa. E ali, quando o Senhor foi para me chamar a ser pastor, Ele me trouxe isso à memória. Então Ele me trouxe à memória me dizendo, olha, a partir de agora você vai ser um pastor, porque eu estou te chamando. E nisso a gente foi ungido. Aí a gente saiu da Quadrangular, esse casal de pastores abriu uma igreja, né, fundou uma igreja. Só que no meio da pandemia, acabou, nesse momento de pandemia, muita gente se afastou da igreja, muita gente não queria frequentar a igreja. E aí, também nesse processo, teve o processo de transição, que o pessoal estava saindo da Quadrangular, tentando ir para outra igreja, se procurando, né, vendo onde se encaixava. E aí acabou que a igreja lá não deu certo. E aí, depois disso, a gente veio para a IBA, né? Depois de março de 2021, eu comecei a frequentar a IBA. E aí a gente está aí, né? Ficou num processo de aprendizagem, um processo que para mim foi excepcional. Eu precisava aprender mais, né? Eu precisava voltar um pouco, né? Para lembrar da minha essência. E aí hoje a gente está aí aprendendo mais e crescendo. Meu Deus. E, pastor, nesse momento da sua conversão, onde você só tinha contato com a Igreja Católica, como que foi para você viver tantas experiências assim, tão novo assim, tipo, no Evangelho? Como que foi você receber tudo isso dentro de você? Como você via isso na sua vida? Como que você entendia na sua visão? Então, como a Igreja Católica ela é muito regrada, né? Então,
A missa, ela tem um período de 1 hora, aquilo ali é o que o padre fala e acabou. E aí, né, como eu vim de lá, eu olhava os cultos totalmente diferentes. Cultos mais avivados, sabe? Onde você sentia a diferença, sabe? Não era um negócio monótono. Por mais que tinha período de palavra, período de louvor, sabe? Muitas das vezes nem período de palavra tinha direito, porque o Senhor se manifestava e até nesse culto mesmo ao qual eu me converti, a palavra foi bem curta e o restante foi só mover do Espírito. E aí aquilo mexeu muito comigo. E até hoje, quando tem um mover do Espírito, eu fico apaixonado, sabe? É algo que me comove, é algo que me traz o sentimento. Sabe? Parece que lembra de quando eu me converti, do primeiro amor, lá de quando eu falei, não, eu vou aceitar esse Cristo, parece que me remete a lá. Então, todas as vezes que eu vejo um mover, eu sou apaixonado, eu gosto de ver esses moveres porque eu vejo o Espírito Santo agindo. Eu vejo ele tratando em pessoas, ele curando pessoas, libertando pessoas assim, e pessoas chorando pela presença. E isso foi o que me fez se firmar, né? Isso foi o que me fez ver a diferença, né? Porque a gente quer uma experiência sobrenatural. E aí isso me fez impulsionar para viver algo melhor, para mim não ficar tão monótono. Porque eu ia para a igreja, muitas das vezes a gente vai para um culto, o culto é só mais um culto, vou embora. Mas esse sentimento está dentro da gente. Não é que o Espírito não quer fazer, o Espírito quer fazer, mas se a gente vir com o coração aberto. Agora, se a gente vem para a igreja, é mais um culto, né, eu tenho que ir para a igreja porque hoje é domingo, se eu não for, eu não vou cobrir esse ritual, o Espírito Santo vai se afastar de mim, e aí acaba que a gente vai ter um culto normal. Sim. Vai ser só mais um culto na nossa vida. E é muito interessante o que você falou. Eu não lembro qual foi o episódio, já estamos aí alguns. Alguém comentou sobre isso, de às vezes a gente tratar a igreja como uma rotina e entender que aqui, e não entender que aqui, além de ser um lugar para a gente estar em comunhão, mas é um lugar onde Deus manifesta a tua presença, é um lugar do sobrenatural de Deus, né? Sim. É um lugar da gente realmente ali ter o mover do Espírito Santo, ser transformado, cultuar, expressar nossa adoração e ter toda essa parte profética e espiritual, né, mano? Sim, porque justamente, né, a gente... o Espírito Santo, ele se move em nós. Sim. Né? Quando Jesus... ele fala que ele vai enviar outro consolador, ele fala que ele vai enviar outro conselheiro, né? Então ele está enviando uma pessoa como ele para habitar em nós. Jesus, ele não habitou em nós, mas ele envia alguém para habitar em nós. Jesus, ele esteve aqui na terra, né, ensinando, instruindo, aconselhando, mostrando para os discípulos o que eles deveriam fazer. Mas ele fala, olha, a partir de hoje eu vou enviar um conselheiro, eu vou enviar alguém que vai estar com vocês todos os dias. Eu vou enviar alguém que vai morar dentro de você. Então, tipo assim, eu não preciso vir para a igreja para manifestar a presença. A presença, ela está em mim. Então, eu posso manifestar a presença dentro do meu quarto, em qualquer outro lugar. Mas aqui na igreja é onde a gente vê a manifestação para aqueles que ainda estão incrédulos. E a gente precisa manifestar a presença do Senhor para aqueles que ainda não acreditam, para aqueles que ainda não conhecem. Sim. E é para isso que Deus, ele constituiu a igreja. O maior foco da igreja não é que a igreja viva aqui a gente em comunhão e o restante do mundo não quer, problema deles. A gente precisa levar para eles. Por mais que eles não queiram, é uma decisão deles, mas a gente precisa ensinar. A gente precisa falar, olha, você precisa aceitar isso, você precisa viver isso. Só que é uma loucura tão grande que o pessoal não quer. Porque o pessoal acha que eles precisam fazer alguma coisa para receber algo de Deus. E com Deus é totalmente ao contrário. Sim. Deus, ele já fez o maior sacrifício. Eu vejo Deus como um investidor na bolsa de valores. Sabe, você vai comprar uma ação lá, você não tem certeza nenhuma que aquela ação vai valorizar. E Deus, ele olhou e falou, olha, a humanidade está perdida, mas eu vou investir o maior bem que eu tenho. Ele envia seu filho, faz o maior investimento no ser humano
e aí com os dividendos ele vai comprando outras ações menores, que é eu e você, e assim ele foi fazendo até atingir todo mundo. Comparação boa, hein? Isso foi bom. Eu achei interessante. Nessa questão que o senhor estava falando, é muito verdade, sobre a gente não ficar monótono, né? Vindo na igreja, entender na nossa cabeça que não é apenas mais um culto, é algo diferente, a gente tem que se sentir diferente. A gente que é do Ministério de Louvor, a gente conversa bastante sobre isso, que não é mais uma vez que nós vamos subir lá e entoar mais um louvor, mais qualquer um louvor, não, é tipo, eu sempre falo, é que seja como se fosse a minha última vez. Porque se a gente não vir para a igreja com entender que todos os dias nós precisamos adorar Ele como se fosse a nossa última vez, a gente vai vir entregar qualquer adoração, qualquer coisa para Ele. E ele não merece isso. É como você falou sobre os investimentos, um investimento alto, custoso, sabe? Sim, é aquilo, é a mesma coisa quando você vai investir na Bolsa de Valores. Você olha lá, eu tenho R$100 sobrando. Então você olha e fala, vou investir tudo que eu tenho, né? Torcendo para quê? Para aquela ação valorizar. Para você não ter prejuízo. E a mesma coisa Deus, Ele não quer perder. Ele quer que todo mundo esteja aqui, né? Que todo mundo esteja presente na mesa com Ele depois, né? Então quando a gente, né, sair daqui e for para a glória, que a gente esteja sentado na mesa, né? Sim. Pastor, você falou no momento da sua conversão e até já no seu relacionamento muito sobre essa luta com a carne, isso pelo velho homem, pelas práticas que você teve no passado. Eu queria que você falasse um pouco dessas experiências, porque a gente vê muitos jovens que enfrentam isso, né? Essa luta com a carne, com o desejo, porque o mundo ele tá aí para nos fornecer prazer, né? Mas a gente, nesse momento, principalmente nesse percurso para casamento, a gente precisa dessa luta para que a gente não perca o principal propósito da aliança, né? Sim. Até que eu falei, né, que a gente precisa voltar mais os olhos para os novos relacionamentos. Então, tipo assim, o casal começou a namorar agora, né? Quem que instrui? Quem que ajuda? Quem que auxilia? Por quê? Querendo ou não, tá sozinho. Sim. Sabe? Você pode começar a namorar, mas precisa ter esse incentivo, né? Como que eu faço? Comecei a namorar, o que eu preciso fazer para melhorar isso? Né? Eu sei que eu não posso ficar sozinho, porque isso vai me atrair sexualmente, isso vai me gerar vontade, vai me gerar um desejo. Né? Então eu preciso ficar longe do escuro, sozinho, preciso estar num lugar com luz e mais gente perto, né, para evitar esse problema. Mas e o restante? Né? Será que você teria coragem de falar para a pessoa que você está namorando hoje, se olhar para ele e falar assim, eu tenho chulé, né, eu faço coisa fedido, né, eu faço cocô fedido, desculpa a palavra aí, mas é mais ou menos isso. Tudo no certo, namoro tem muita gente se identificando. Sim, você precisa falar essas coisas, porque senão você entra num relacionamento com máscara. Sim. Sabe, você entra escondendo quem você é. Sim. E essa pessoa que você está escondendo quem você é quem você está escolhendo para viver a sua vida inteira. Né? Um casamento a gente não pode, um namoro a gente não pode entrar, eu tô namorando agora e aí eu vou me esconder, eu não vou ser o Felipe. Né? Eu vou ficar aqui calado, quieto, mostrando que eu sou alguém bom, né? Mostrando que eu amo ela, que ela me ama e a gente vai viver isso. Por mais que o amor exista, a gente também precisa mostrar os nossos defeitos. Né? Eu acho que quando a gente começa a namorar, a gente tem que chegar e falar, eu arroto, eu como e peito fedido, porque a pessoa ela tem que enxergar isso. Ela tem que enxergar esse problema, porque quando casar, que você fizer, ela não tem desculpa, ela já sabia quem era você. Né? E eu vejo que hoje os jovens eles precisam disso. E a renúncia é o que faz a gente mover o coração de Deus. Quando a gente renuncia a algo, quando eu renunciei à minha carne, o meu desejo sexual para viver a vontade de Deus, eu creio que Ele tratou isso. Né? Foi uma posição minha, mas Ele veio cuidando. Teve momentos que a gente ficava ali se esfregando, acontecia
não ter a relação, mas a gente acabava caindo ali em tentação, deixando acontecer, mas não chegava ao ponto de ter a relação. Momentos que a gente ficava ali, a flor da pele, né, saía do controle porque a gente ficava sozinho. Sim. A gente ficava sozinho. Esses momentos de ficar sozinho, aí não adianta orar, falar, Deus, vem aqui. Aí a mão passa, a mão rola e não tem jeito. Já tá inconsciente, já. Você já não pensa mais, você já não tá nem querendo pensar mais em Deus. Porque a nossa carne, ela precisa, né? A nossa carne vai desejar isso. Sim. Aos nossos olhos é a melhor coisa que tem no mundo. Porém, o que a gente precisa é essa renúncia e manter esse foco, né? O que eu quero, né? Onde eu quero chegar. Por mais que você queira, você Sim. precisa entender que você tem um objetivo. Sim. Né? Se Deus te deu um casamento, faça desse casamento a melhor coisa da sua vida. Sim. Sabe? Não entra num casamento com a segunda opção de, se não der certo eu me separo. Eu acho que hoje em dia o que mais tem acontecido é isso. Sim. As pessoas começam um relacionamento e falam, vou casar, se der certo, bem, se não der, eu me separo e vou viver a minha vida. Então essa opção a gente não pode ter. A gente precisa colocar na nossa mente, eu me casei para sempre. Sim. Eu me casei com essa daqui que eu vou até o fim da vida. Ela pode brigar comigo, ela pode mandar eu lavar o banheiro, eu vou continuar obedecendo. Né? Eu tô bravo, eu não quero fazer isso, mas é a vida. E aí a gente precisa também aprender, num relacionamento, né, a conversar. Sim. Né? Mais do que você ter o relacionamento, mais do que você namorar, beijar, ter vontade do sexo em si, você também precisa conversar. No dia do meu casamento, minha tia ela chamou eu e minha esposa dentro do quarto, pôs a gente sentado na cama e falou pra gente assim, aqui é onde vocês vão ter as maiores experiências amorosas, mas é aqui também que vocês precisam resolver todos os problemas. Justamente para quê? Pra gente não ir dormir brigado. Sim. Né? Sim. Só que eu sou muito cabeça dura. E ainda nesse processo aí ainda ficamos um período onde a gente brigava, né, e ficava sem se falar. Né? Isso é um momento de adaptação, porque eu sou muito orgulhoso. Eu assumo que eu tenho um problema com orgulho. E aí, para pedir desculpa, para falar, olha, eu errei, é difícil. É tipo eu ter que malhar o Judas dentro de mim. É feio, mas eu consigo. Agora eu estou conseguindo. E aí é o aprendizado que a gente vai tendo. Né? Pessoas vão chegando e vão nos ensinando, vão nos instruindo. Sim. Né? Quando a gente coloca a vontade de Deus e renuncia a nossa carne, pessoas vão nos direcionar onde a gente tem que chegar. Né? Por mais que as pessoas naquele momento, aos seus olhos, não vai ser uma palavra de sabedoria que transformou a sua vida, mas em algum momento lá na frente você vai lembrar. Você vai olhar e falar assim, olha, eu precisava ouvir aquilo. Né? Muitas das vezes eu não lembrava do que minha tia tinha falado, mas aí eu ia orar e falar, Deus, não tá dando certo, e ele me trazia a mesma imagem da minha tia me ensinando essa frase. E aí eu começava a entender que eu preciso perdoar, eu preciso abrir mão. Sim. Sabe, como eu falei, a mulher tem um sexto sentido. Se ela tá te dizendo para não fazer algo, é porque ela tá enxergando que vai dar errado alguma coisa. Sim. Né? E no relacionamento você precisa conviver, ter essa via de mão dupla. Então, do mesmo jeito que ela me ouve, eu também preciso ouvir ela. Né? Por mais que eu quero tomar a decisão sozinho, né? Nem sempre vai ser assim. Por mais, às vezes eu vou lá, eu quero comprar um livro, agora mesmo eu tô doido para comprar um livro. E ela falou, não, só vai comprar quando você terminar de ler os que você já comprou. E aí eu tô com um livro lá de 600 e poucas páginas. PhD, livro de bacharel. Eu também tenho vários livros que eu tô parado e eu pensando em comprar outros. Pois é, mas esse título me interessou muito mais. E aí ela não entendeu isso. É sempre assim.
Pensei que você ia falar. Não vou ficar com vergonha, não. Deixa eu falar sozinho, não. Essa questão do relacionamento, que eu converso muito com o Beto sobre essa questão. A gente lida com jovens e adolescentes aqui na igreja. E eu tava parando pra pensar esses dias, sabe? A questão de que os jovens e adolescentes, eles meio que confundem, sabe, muito isso de querer já casar muito rápido e não querer passar pelas experiências que o namoro propõe. Sim, que é necessário, verdade, né? Tipo, não, vamos casar e essas coisas eu vou ocultar o meu lado homem, vou ocultar da minha cônjuge e lá no casamento ela descobre. Na verdade, não é isso, né? Até uma frase que o Bel usou ontem. A gente tem que passar por esse processo no casamento, até chegar no namoro, até chegar numa evolução para que seja noivo e, obviamente, casar, ser marido e mulher, sabe? E hoje a gente vê uma geração, né, não só uma geração geral da igreja, onde as pessoas casam muito rápido e não passam por esse processo. E lá na frente não tem experiência, porque se isso acontece no casamento, vamos dizer que eu passo por um problema hoje no meu relacionamento, hoje namorando, e eu consigo passar por esse processo, só que lá no casamento acontece de novo. Eu já vou ter experiência do meu namoro, de como eu sobressair sobre isso, tranquilo. E tem muitos jovens adolescentes hoje que não fazem esse processo, passam, e aí quando acontece no casamento, chega a opção, vou terminar. Sim. E aí vira um monte de pessoas com 400 casamentos. Né? A gente pulando fases. Então, e muitas das vezes essas pessoas que querem se relacionar rápido, eu preciso me casar logo, eu preciso sair da casa dos meus pais logo, é porque elas tiveram alguma frustração. Uhum. Sim. Então, algo frustrou elas, e aí ela olha e fala, não, eu preciso casar em 6 meses, 2 meses, eu preciso sair logo, mas ela não se importa com as experiências. Sim. E é aquilo, né? Quando a gente ora e pede uma direção de Deus, Ele sempre nos dá um prazo. Ele nunca fala para você, olha, vai lá e faz agora, faz hoje. Ele te diz um prazo, ele fala, daqui 2 meses, daqui 3 meses. Né? Ele sabe o processo, ele sabe o quanto você suporta. Então ele sempre vai te direcionar com um prazo. Ele não vai falar para você, você vai agora e acabou. Né? Uhum. Sempre você vai ser direcionado com um prazo. Né? No meu caso, ele direcionou a gente, 1 ano e meio a gente vai noivar, 1 ano e meio depois a gente casa. Sim. E isso tudo direcionado por ele. E o incrível é que ele foi fazendo no tempo. No tempo dele, ele foi fazendo. No tempo dele, ele foi proporcionando tudo. Supriu tudo. Então, chegou no momento do noivado, ele começou a proporcionar as coisas do casamento. Ele começou a construir casa. Ele começou a mover o coração das pessoas para nos dar aliança, nos dar dinheiro para a construção, né, para terminar a casa, para poder fazer a festa. E aí a gente pôde viver o sobrenatural. Sim. Né? O que a gente precisa entender é o que a gente quer. Eu quero que o meu casamento seja uma referência, então eu preciso que Deus esteja no centro. Sim. Porque se Deus não estiver no centro, não vai ter referência nenhuma. E é para tudo isso, né? Porque às vezes a gente entra nessa onda e esquece os nossos problemas nos frustram, as nossas... a imaginação de que vai dar errado, e a gente esquece da soberania de Deus, ou Sim. de confiar no que Deus vai fazer. Se Ele está te prometendo algo, Ele vai cumprir. Sim. Então, a gente perde esse âmbito da confiança, isso em todas as áreas. A gente está falando do casamento, mas em todos os aspectos, profissional, ministerial, aquilo que você vai fazer na sua vida pessoal, tudo isso a gente acaba perdendo essa confiança em Deus, né? Sim, porque quando a gente entra na zona de conforto, né, do nosso eu, né, a gente não quer ouvir a voz de Deus, a gente tira Deus do centro. Sim. E coloca o nosso ego no centro. Então, vai saindo um pouco do casamento. Eu quero mudar de emprego. Né? Eu começo a enxergar um monte de defeito da empresa para colocar o meu ego ali naqueles defeitos da empresa, e aí eu olhar e falar, olha, Deus não me quer mais aqui, eu preciso sair daqui, porque Deus não me aceita mais nessa empresa, porque eu coloquei meu ego. Sim. Então, onde meu ego está, Deus ele não vai habitar. Agora, se eu tirar meu ego, eu sair do centro e deixar ele no centro, aí ele vai ter o controle. Aí ele vai determinar o que vai acontecer. Uhum. Né? Eu até ouvi
é um ministrante aí famoso das redes sociais, e ele falando que ele começou a ler a Bíblia, ele leu a Bíblia por muito tempo, e aí ele ficou lendo a Bíblia várias vezes e não entendia. E aí até que um dia o Senhor ministrou para ele: você precisa ler a Bíblia não com o intuito dela falar com você, mas para que ela tire algo de dentro de você, né? Porque muitas das vezes a nossa vida espiritual não flui, porque a gente está indo orar e falar para o Senhor, falar conosco, a gente quer uma resposta imediata, mas quando a gente pede para Ele tirar algo de dentro de nós, isso acontece muito mais fácil, isso acontece muito mais rápido, né? Quando a gente começar a ler a Bíblia pedindo para ela tirar algo da gente, com certeza a Bíblia vai falar com você. Você vai ler um versículo, uma frase que vai mostrar algo que você precisa tirar, né? E a nossa vida é assim. Quando a gente tirar o nosso ego, a gente vai receber mais de Deus, né? Eu quero me casar, eu preciso que meu casamento seja referência. Eu não posso estruturar meu casamento em mim e na minha esposa. Sim. Sabe? Eu quero que minha família seja uma referência de cristão para essa geração. Eu não posso colocar eu, minha esposa e minhas filhas como referência. Eu preciso colocar Deus como referência. E minha família, ela vai se tornar um espelho de Deus. Né? Aquela velha frase, né? A gente olha para o espelho e quem que você enxerga? Você está enxergando a sua face ou você está enxergando a face de Deus? A gente precisa enxergar a face de Deus. É justamente isso que significa o versículo, né? Justamente, a gente precisa enxergar Deus na nossa vida. Sim. Se a gente não enxergar Deus na nossa vida, como que uma pessoa que não acredita em Deus vai enxergar Deus na nossa vida? Né? Como que eu posso falar de Deus se eu não estou mostrando quem Ele é? Se eu vivo cabisbaixo, se eu vivo reclamando, beleza, meu chefe é chato, eu não quero estar mais lá, mas eu preciso olhar os lados bons. Sim. Né? Porque senão eu não fico motivado a viver algo melhor. É que nem teve uma frase, eu não lembro claramente o que estava escrito, mas eu acho que era mais ou menos isso que eu vi, eu acho que no Instagram esses dias. A Bíblia é a luz para a igreja, mas você que é a luz para o mundo. Sim. Porque é isso que Jesus fala, né? Vós sois a luz do mundo. Então é a gente que é. Então o mundo está lendo a gente. O mundo não para ler a Bíblia. O não convertido não vai parar para ler a Bíblia. Ele vai ler o seu comportamento, vai ler a sua imagem, se ele vê Cristo em você. Sim. Se você... É o que eu falo, né? Você pode escolher como você vai passar nessa vida. Eu vou passar essa vida aqui de qualquer forma, né? Quando chegar lá no meu fim da vida lá, eu peço perdão, Deus vai me perdoar. Beleza, você pode. Mas é como um cartão de crédito, né? Você tem um cartão de crédito, você sabe como é que é. O banco, ele não fica te perguntando como que você está usando o crédito. Só quer que você... E Deus, ele também não fica te cobrando como você está usando a sua vida. Sim. Agora, quando chegar lá no fim, a fatura vai chegar. Eu vivi minha vida de qualquer forma, eu vivi inconsequente, nem aí pro que podia acontecer. Vai chegar lá no fim, Deus vai te cobrar. E Ele vai te falar, e aí? Eu te dei 80 anos de vida, o que você fez nesses 80 anos? Sim. Sabe, que legado você deixou? O que você fez com a geração que veio depois de você? Sabe, você vai levar o evangelho junto com você pro caixão? Ou você vai deixar o evangelho circulando aí no mundo? Sim. Porque os discípulos tiveram essa escolha. Eles poderiam muito bem acabar com o evangelho ali, mas eles resolveram fundar uma igreja e direcionar o evangelho para o mundo afora. Sim. E foi através da igreja primitiva, dos primeiros cristãos, que a gente está aqui hoje. Né? E um dos versículos que eu sou apaixonado é justamente esse versículo onde Jesus ora por todos. Né? Que Jesus, lá em João 17, 20, Jesus está orando pelos discípulos e aí ele ora por todos. Ele começa a orar e fala, Pai, eu oro não só por esses que estão aqui comigo, mas também oro por aqueles que vão crer através deles. Jesus estava orando por mim e por você. Essa é uma das orações mais top que eu vejo assim, mano. E eu olho isso, né, para as nossas vidas. Jesus, ele poderia muito bem olhar para o passado
e orar e falar, olha Deus, eu curei aqui, que eles também possam curar e tudo mais. Mas não, ele olhou para o presente, então ele orou pela situação dele, ele orou pelo que ele estava passando e pelo que ele ia passar, e ele também orou pelos discípulos, dizendo, olha, eles vão dar continuidade, mas eu também vou orar por aqueles que vão crer através deles. Então Jesus, ele olhou para o presente e para o futuro, o passado não existe mais. Sabe, o que eu vivi ontem foi bom, não sei, mas eu quero viver o hoje em diante. Se foi ruim o que eu fiz, me perdoa, encerrou aqui, vamos seguir de hoje em diante. Eu vejo uma geração hoje muito presa no seu passado. Sim. Presa lá, que eu fiz isso, que eu não posso ser perdoado, que Deus que vai me perdoar, o que eu vou fazer? Eu me relacionei com alguém e eu preciso dessa pessoa comigo. Eu não sei viver sem aquela pessoa. Só que na verdade a gente não sabe viver sem Deus, pelo menos eu aprendi que eu não sei viver sem Deus. Eu não tenho, o meu fundamento é, Deus constituiu Adão para ele se relacionar, então ele me criou também para eu me relacionar com ele. Sim. E eu vou buscar esse relacionamento. Sim. Pode ser dolorido o processo, pode ser apertado, mas eu quero isso. E eu quero deixar essas instruções para as minhas filhas. Que você pode também viver isso. Que vocês busquem isso. Por mais que eu vivi as experiências, que vocês vivam de vocês. E vocês vão buscar as suas conforme a sua força. Porque eles sabem onde você consegue chegar. E aí eu também, logo que eu me converti, eu tinha muito isso de olhar e falar, eu queria ser igual a esse cara. Só que eu não queria viver as experiências que ele viveu. Sabe, eu olhava para o pastor Lucinho, eu falava, nossa, que ministério que ele tem com os jovens. Puta, que referência, Eu queria ser igual a ele, eu queria fazer igual ele faz. Sabe, ministrar para uma multidão de jovens e ver jovens se convertendo e não sei o quê. Mas com o processo eu entendi que não era isso que Deus tinha para a minha vida. Eu entendi que para mim ser igual a ele, eu precisava viver o que ele viveu. Só que eu não estou disposto a perder minha mãe cedo, eu não estou disposto a deixar tudo para trás, abrir mão de tudo como ele fez. Tem processo que é particular. Você quer ser igual a mim? Você precisa viver o que eu estou vivendo. Tem certeza que é isso que você quer? Quando as contas chegar lá que você não conseguir pagar, aí você precisa também se virar. Quando tudo der errado, você orar e falar, Deus, eu quero que tudo aconteça dessa forma, e as coisas não acontecer, aí você precisa estar atento. Você quis viver o que eu estou vivendo, ou você quer viver a sua forma? Cada ser humano tem a sua particularidade. Pode ser que você aguente coisa que eu não aguento, pode ser que eu viva coisas que você não aguentaria viver. E cada um se completa com suas particularidades. Sim, e nessa questão que o senhor estava falando é muito verdade, que muitas vezes nós se amoldamos segundo ao que a pessoa é, e não se amoldamos segundo ao que Cristo quer que nós sejamos, Deus, eu quero a história daquela pessoa para minha vida, e Deus não quer isso. É lógico, eu também não queria perder minha mãe, não quero, maluca, mas eu preferi escolher, sabe? Quando eu cheguei aqui na Igreja Bíblica Água, eu falava, nossa Deus, quando eu estava na Assembleia de Deus, eu estava vivendo o meu auge, sabe? Eu, por muito tempo, eu fiquei falando assim, Senhor, traz de volta aquele Jonathan de antes, sabe? Traz de volta aquilo que eu era antes, que ficava no monte, fazia isso e aquilo, que sempre estava disposto. E o Senhor, uma vez numa ministração do Rodrigo, foi e ministrou literalmente sobre isso que o Senhor está falando. Eu era um vaso cheio de defeitos e o Senhor literalmente falou assim, eu não quero mais o passado, eu quero o presente. E o Senhor, Rodrigo até trouxe na época uma dança com o Ministério Gênesis, que ele pegava o vaso e ele quebrava e reconstruía tudo de novo, sabe? E as pessoas hoje, a geração de hoje, elas ficam muito focadas no humanismo e esquecem de Cristo, que o nosso maior exemplo é Cristo. Eu acho muito bom a gente se inspirar nas pessoas, se inspirar nos pastores da nossa igreja e tal, e falar,
uau, eu quero um dia almejar, alcançar, sabe, ali, de estar ministrando, salvar vidas, mas é do seu jeito, não do jeito dele. Cada um tem uma nova história, né? É que nem a música do Fernandinho, uma nova história Deus tem pra mim. Sim. Um novo tempo Deus tem pra mim, sabe? Não uma nova história, o Senhor vai escrever a sua história através da vida dele. E as pessoas confundem esses processos, né? Sim, as pessoas colocam aquela pessoa como foco. Sim. Né? E aí, como eu falei, né? Quando você coloca alguém no foco, Deus ele sai do jogo. Porque ele é o centro. Se ele é o centro, ele precisa estar ali. Ele precisa estar no lugar dele. Não adianta, eu gosto de tal cantor, ele vai ser o meu centro. Eu vou fazer tudo o que ele está fazendo para me adorar a Deus. Então, tipo, você está sendo só mais um fã dele. Você está sendo só mais um na multidão ali que gosta dele, que adora ele e esquece de Deus. Né? Quantas pessoas hoje dentro da igreja não têm os seus cantores gospel favorito? Né? Muitas das vezes a gente ouve uma música para essa música falar com Deus, mas quando Deus quer criar uma música dentro de você. Sim. Né? Quando você coloca Deus no centro, ele começa a criar canções, ele começa a fazer você expressar algo para ele. Né? O livro de Salmos ele é muito isso. Pessoas escrevendo o que elas estavam passando, porque eram momentos de guerra, momentos de aflição, e ali eles, passando por problemas, eles começam a escrever algo para Deus. Lembrar de como era bom estar com Deus, lembrar do que Deus podia fazer. Sim. O livro de Salmos ele é tudo isso, são louvores. Sim. Né? E eu e você, será que a gente conseguiria escrever um salmo hoje com o que a gente tem? Sabe como seria o nosso salmo hoje que a gente escreveria para Deus? Sim. Se você pudesse escrever um salmo para Deus hoje, o que você escreveria? Né? Será que seria um como Davi? Né? Me afasta dos meus inimigos aí que o negócio está feio aqui. Eu preciso, né, viver a bondade do Senhor. Sim. Né? O que a gente escreveria? Será que a gente tem um louvor ou a gente vai colocar o nosso ego lá? Falar, não, ó Deus, eu estou vivendo eu sou o Felipe, e eu vivo o Felipe, eu escrevo os sonhos do Felipe, ou eu vou escrever para Deus? É verdade. Para onde que a gente vai escrever? Isso é o erro também muito hoje da igreja no geral. Aí que hoje a gente está ouvindo a ministração do Cantarino e ele fala literalmente sobre isso. O erro da geração de hoje é o humanismo, onde a gente olha para as pessoas, idolatra e esquece que o centro é Cristo, sabe? E hoje o que tem muito dentro da igreja, hoje a gente pode ver isso em diversos lugares. Chega algum jovem, alguma pessoa e o Senhor começa a encaminhar ele para um propósito, mas infelizmente as pessoas idolatram ele e aquilo acaba subindo para a cabeça da pessoa. E isso é um grande erro da igreja, ficar idolatrando as pessoas, e elas esquecem que isso também é um pecado, e as pessoas fazem naturalmente como se fosse algo normal, sendo que idolatria não é um negócio, se a gente for mais a fundo, Rodrigo pode explicar melhor, se a gente for mais a fundo do idolatria, é um negócio que hoje muitas pessoas dentro da igreja estão presos na idolatria. Sim. Idolatria ao dinheiro, às pessoas, aos pastores, a tantas coisas, e esquecem que nós devemos exaltar a Deus. Sim. Isso é muito complicado. A idolatria é complicada. Como diz, a gente acaba voltando para lá, né? Então, a idolatria ela começa quando a gente tira o Deus do centro da nossa vida. Então, a gente tirou ele, a gente começa a idolatrar. Então, o nosso próprio corpo a gente pode começar a idolatrar. Né? As pessoas que hoje vivem uma vida fitness para mostrar o corpo, aqueles fisiculturistas, né, que querem mostrar o corpo, porque eles não têm Deus no centro. Quem tem um Deus no centro da vida não quer saber do seu corpo à mostra. Sabe, a minha beleza, ela é para minha esposa, é para poucas pessoas. Mas a beleza de Cristo é para todo mundo. Sim. Então o que eu preciso mostrar não sou eu, não é o Felipe. O que eu preciso mostrar é Cristo. Né? Eu preciso mostrar quem Ele é na minha vida. Eu preciso mostrar o que Ele está fazendo através de mim. Sabe, se Ele quiser me usar para curar alguém, que Ele me use para curar alguém. Mas que eu entenda que não sou eu, que é a mão dele. Sabe, por mais que eu queira falar muitas coisas, né, eu sou muito tímido, não parece, mas eu sou muito tímido. E também sou muito fechado. Não sou um tipo de pessoa que faça uma amizade fácil. Eu fico mais recluso no começo,
Mas depois que eu me enturmo também, aí já era, aí a gente vai embora. Mas enquanto eu tô no começo ali, eu fico mais acanhado. Sim. Né? Mas eu tenho esse processo dentro de mim e quando eu tenho a liberdade de falar, eu sei que Deus ele me usa para falar algumas coisas. Né? Até algumas ministrações que eu já fiz na minha vida, eu lembro que as pessoas vinham falar para mim assim, olha, repete tal frase que você falou na ministração. Eu não lembrava. Porque o Senhor me usou para ministrar. Se você não anotou, perdeu. Corre lá para ver se ainda tá no YouTube. Pois vê lá se tá no YouTube e pega lá. Porque muitas das vezes eu não lembro. Então, como eu tenho de costume, né? Sempre orar embaixo do altar, de costa para a igreja, né? Justamente porque, né? Na minha primeira ministração, quando eu fui chamado para fazer a primeira ministração, o Senhor me deu um sonho, revelando a palavra que eu ia ministrar. E aí, nesse sonho, antes de eu subir no altar, eu estava de joelhos de costa para a igreja. E o Senhor falava para mim, eu quero você desse jeito, porque quem vai te usar sou eu. Então, quem vai falar através de você sou eu. O Felipe fica aqui embaixo e quem sobe é o Espírito Santo. Então, muitas das vezes, né, não é desmerecendo a oração da pessoa, mas eu preciso disso porque é algo que o Senhor me chamou para fazer. Sim. Então, por mais que a pessoa orou, foi uma oração abençoada, né, agradeço a sua oração, mas eu preciso da minha, porque eu preciso deixar o Espírito agir. Né, eu preciso deixar ele no controle. Mostrar aquilo que ele me revelou. Né? Sim, eu preciso agir da forma que ele me instruiu a agir. E quando a gente tem um direcionamento, a gente precisa seguir nesse direcionamento. Né? Se a gente quer ser usado por ele, a gente precisa seguir a risco que ele fala. Né? A Bíblia é um manual de instrução que todos os dias vai nos direcionar alguma coisa. Né? Se você pegar um manual de instrução de qualquer equipamento, lá está escrito. Esse equipamento tem tal medida, ele precisa ser ligado ou no 110 ou no 220. Né, justamente para quê? Para você não queimar esse equipamento, para você não ter que jogar ele fora depois. Então, né, a gente precisa enxergar a Bíblia como um manual, nos instruindo como a gente usar o nosso corpo. Né? Como que a gente vai estar usando o nosso corpo? Para que a gente serve? Se Cristo é o centro, a gente precisa deixar ele no centro. E a nossa ministração, a nossa vida é isso. Né? Eu criei um costume de todos os dias orar e falar, Deus, eu entrego em tuas mãos os meus olhos, a minha boca, o meu cérebro, o meu coração, as minhas mãos, os meus pés, sabe, eu entrego a tristeza que eu vou ter nesse dia, eu entrego a alegria, eu entrego a raiva que eu vou passar, eu entrego tudo que eu vou ter de problema nesse dia, mas que o Senhor, quando chegar no fim do dia, que o Senhor esteja comigo. E eu creio que Ele tem feito isso. Né? Eu creio que todos os dias, por mais difícil que o dia seja, Ele tem me honrado e Ele tem estado comigo. Nas tristezas, nas alegrias, nas angústias, né? Ele tem estado e Ele está todos os dias. Sim. Isso aí que você falou no final é muito interessante. Eu estava conversando com meu pai sobre isso esses dias. Como as coisas vão acontecendo durante o nosso dia, coisas que não estavam no nosso plano durante a nossa semana. Sim. E que aí a gente no momento não enxerga. A gente acha que é natural. Só que a riqueza de detalhes que Deus proporciona nesses momentos, sabe? Depois se a gente parar no final da semana, eu faço muito isso. E observar todos os dias, tudo que aconteceu. Aí você fala assim, caramba, naquele dia eu não consegui pegar aquele ônibus, mas eu encontrei um irmão que estava no outro ônibus, ele estava afastado. E aí eu falei com ele. Então, até o seu atraso teve uma riqueza de detalhe para que acontecesse um propósito de Deus. Então, essa questão mesmo de... não importa o que aconteça no seu dia, seja bom ou ruim, nós estamos sujeitos a isso. Todos os dias, basta cada dia ser o mal. Sim. Só que a gente enxergar Deus trabalhando em tudo, porque se nós entregamos a nossa vida a Deus e falamos assim, Deus, agora você tem o controle total sobre mim, a gente acha que todas as frustrações não provêm também de um propósito? Então, o problema é que a gente só quer viver o bem, né? Sim. A gente olha e fala assim, Deus, Ele está
eu estou entregando meu dia nas mãos de Deus, mas eu só quero viver coisa boa. Então, eu quero viver um milagre financeiro, eu quero chegar no fim do dia, minhas contas tá pagas e meu salário tá lá na conta guardado. Né? Isso é o sonho de todo mundo. Mas, né, quando Deus está no controle, Ele te ensina que é muito mais do que isso. Mais do que Ele operar um milagre, é Ele operar um pequeno milagre. Sim. Né? A gente precisa entender que os pequenos milagres, Ele vai nos fazer crescer e chegar a um milagre extraordinário. Né? Na questão de trabalho mesmo, eu tenho muitas experiências com Deus. Eu comecei na área de elétrica, né, de manutenção de subestação de energia. Então, eu sou um eletricista de média e alta tensão. E aí, quando eu comecei, não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum. E aí, na verdade, eu comecei nessa área porque meu pai ele sempre falou pra gente, né, pra mim e pro meu irmão, que ele ia pagar um curso técnico pros dois. E ele fez isso, ele pagou um curso técnico pro meu irmão e pagou um curso técnico para mim. Só que aí eu olhava os carros de Fórmula 1 e eu falava, eu quero ser mecânico automotivo. Né? Eu quero ser um mecânico lá da Fórmula 1 e tal, beleza. E aí meu irmão ele foi, né, na escola que ele estudava, ele fazia o técnico em edificações e tinha um curso de técnico de mecânico de automação. Não tinha conhecimento, eu falei, automação e automotivo deve ser quase a mesma coisa. Vamos lá. Aí comecei a estudar e vi que não era nada daquilo que eu almejava. Né? E aí comecei a trabalhar fazendo manutenção em balança, calibração de equipamentos. E aí esse amigo meu, né, que era pastor na igreja a qual eu congregava, ele já trabalhava com subestação. Ele falou, faz um curso de elétrica básico, faz um curso de comandos elétricos, né, pra gente começar a desenvolver aqui junto e tal. E aí eu fui começando a gostar. Comecei a me apaixonar pela elétrica. E aí, muitas das vezes entrei na empresa que eu tô hoje, e aí eu chegava nos lugares assim, os caras olhavam e falavam, vai lá que você vai fazer a manutenção desse disjuntor. Aí o disjuntor de média tensão ele é muito maior, uma caixa mecânica grande. E aí eu olhava, não sabia muita coisa, tinha noção básica, não sabia muita coisa, mas eu olhava, ficava olhando, admirando o disjuntor. E aí eu sempre orava e falava, Deus, sabe, me ajuda a fazer isso aqui. Sabe, Deus, me ajuda a corrigir esse problema. E aí eu resolvi esse problema e as pessoas olhavam e falavam assim, o Felipe agora é uma referência. Então, tipo, hoje na empresa que eu tô, precisa de um orçamento de alguma coisa de disjuntor. As pessoas olham e falam, pede pro Felipe ali. Eu preciso de algo, pede pro Felipe ali que ele sabe te indicar. Porque o Senhor me fez ser essa referência. Muitas das vezes eu não tinha conhecimento. Semana passada mesmo foi uma das experiências que eu tive com o Senhor. Porque eu fui lá, orei e falei, Senhor, a gente está estudando todo o diagrama elétrico desse QTA, que é um quadro de transferência automático, né? Que ele estava com problema, há mais de 3 anos estava com problema no cliente, ninguém tinha resolvido. E aí eu olhei e falei, Senhor, eu estou fazendo a minha parte, eu vou estudar, eu vou analisar todo esse diagrama, o que pode ser os problemas, mas eu entrego nas suas mãos. Sabe, a gente não pode voltar, a gente foi lá para Araraquara, e aí a gente, né, imagina você ir lá para Araraquara, voltar e falar para o seu chefe assim, a gente não resolveu nada. Né, o problema continua lá de novo. Né, a 4ª equipe que está indo lá e não conseguiu resolver o problema. E aí eu orei e falei, Senhor, está nas suas mãos. E aí a gente estudou, leu o diagrama, viu tudo que poderia dar problema. E aí a gente pegou e começou entreguei nas mãos deles e fomos para o cliente. Chegou no cliente, a gente tentou fazer a transferência, identificou o problema. Aí o rapaz estava comigo, ele falou, olha, eu acho que deve ter um problema aqui nesse contato aqui e tal, que vem do gerador, que não sei o quê. Aí eu falei, não, isso aqui é problema mecânico. Sabe, alguma coisa tinha soprado em mim que tinha problema no disjuntor em si, não no comando.
E aí eu tirei a fiação das bobinas, né, de abertura do disjuntor. E aí eu peguei, tirei essa fiação, tentou fazer a transferência, não foi. Aí só fazia manual. Falei, é problema mecânico. Aí comecei a mexer no mecanismo do disjuntor, né, vi onde estava com problema, ajustei o mecanismo, o disjuntor voltou a funcionar. Então, a experiência que o Senhor me deu é, quando eu saio do foco, né, por mais que eu estou indo trabalhar, eu preciso deixar na mão dele. Sabe, se eu quero ser uma referência, Sim. não sou eu, é ele que vai me fazer essa referência. Sabe, os grandes cantores hoje que tem aí na atualidade, eles não estão por eles chegaram lá porque eles são referência de Deus. E eu e você também precisamos ser referência de Deus. Eu e você precisa chegar onde Deus quer que a gente chegue. Sim. Né? A gente não pode se limitar, né, no meu trabalho eu viver essa experiência. Quantas das vezes você tem um problema no seu trabalho e aí você acha que foi você que resolveu? Né? Mas algo soprou no seu ouvido e falou, olha, pega essa planilha aí, muda essa fórmula que vai dar certo. Né? Quantas das vezes a gente acha que é a gente, mas não é? E a gente está achando ainda que a gente pode. Né? Eu trabalho numa profissão de risco todos os dias. Né? 38 mil volts, 88 mil volts aí que eu trabalho. E eu todos os dias eu oro e falo, Deus, eu estou saindo de casa e eu vou voltar porque o Senhor vai me guardar. Sabe, o Senhor vai me trazer uma experiência nova. Sabe, no meu dia de serviço o Senhor vai fazer alguma coisa. Eu creio que todos os dias Ele tem feito algo. Todos os dias Ele tem me ensinado algo. Sabe, se eu chegar no fim do dia e avaliar alguma coisa, eu vou enxergar que Ele está me ensinando. Eu vou enxergar que Ele está me mostrando, olha, a partir de agora eu estou te ensinando e você já não é mais um eletricista qualquer. Você já é uma pessoa que consegue resolver problema de disjuntor. Você já é uma pessoa que consegue fazer algo maior do que um eletricista qualquer faria. Sim. Né? E nesses 6 anos que eu estou nessa empresa, eu vivo a cada dia uma entrega diária ao Senhor. Sabe, o período que eu estava à noite, eu sempre entregava. E falava, Senhor, não é por minhas forças, não é a equipe que está indo comigo, é o Senhor que vai fazer. E sabe, as pessoas olhavam e falavam, olha, a melhor manutenção que acontecia era quando o Felipe estava, as coisas chegavam referência, as anotações vinham tudo certinho, vinha tudo embasado, conseguia-se fazer um relatório diferente, porque a diferença vinha de Deus. Por mais que eu, ser humano, quero fazer melhor, sem Deus eu não consigo fazer o melhor. Sim. Eu preciso deixar Ele fazer o melhor. Porque quando eu deixo a minha vida de lado para Ele fazer, Ele vai fazer. É no meu trabalho, é na minha família, é na minha casa, é no meu casamento, é no meu ministério. Quando a gente aprender que o centro da nossa vida é Cristo, o restante a gente só é um coadjuvante. A gente só vai ficar aplaudindo Ele agir. Sabe, eu voltei pro hotel assim feliz da vida. Eu resolvi um problema, mas porque Ele me direcionou a resolver. Sabe, não sou eu, é Ele que faz através de mim. Sim. E agora a gente mudando um pouquinho, tá, Lipe? Eu queria que você falasse um pouco da IBA. Quando você chegou aqui, como foi a recepção também, o que mais te chamou a atenção para estar aqui na IBA e exercendo também o seu ministério aqui também, pregando a palavra, exercendo pastoreio. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, chegando aqui na IBA, né? Quando a gente chega aqui na IBA, não tem jeito de não notar a recepção, o carinho que as pessoas têm, sabe? Não tem uma pessoa que entre aqui e saia sem ser percebido. Sabe? Você entrou aqui, você vai ser percebido por alguém. Sim. Aí o guardião que está ali, que ele notou que você chegou. É o pessoa que está ali no Connect, que notou que você chegou e vai te dar um abraço, que vai falar com você, ó, seja bem-vindo. É coisa mínima, mas isso começa a cativar as pessoas. Sabe, num mundo onde as pessoas estão tão frustradas umas com as outras, quando você vê alguém se importando com você, cara, eu já cansei de chegar em igreja e as pessoas nem te dão a paz. Nem saber que você entrou lá e sentou no último banco que seja.
As pessoas nem viu que você entrou, você foi embora, nem percebeu que você entrou. E aí quando eu cheguei na IBA, eu vim para a IBA, que é minha sogra, né? Posso vender ela aqui? Não. Pode. Desculpa aí que eu tô querendo vender minha sogra, tá? Falei para ela que ia oferecer aqui. Ela é confeiteira, ela faz trufa, cone, pão de mel. É só coisa boa, só qualidade que é para vender mesmo. Produto bom a gente quer vender rápido. Mas minha sogra, ela conhecia o Bispo Paulo, né? Então eles congregaram um tempo na quadrangular juntos. E aí ela veio aqui, visitou e falou pra gente, a igreja é legal e tal, vamos lá conhecer. Porque a gente, nesse meio tempo, né, de março até junho, a gente tava sem igreja, não sabia para onde ia. Mas nesse meio tempo a gente ficou, eu resolvi estudar. Eu já resolvi aprender, comecei a comprei um livro do Thiago Brunet, aquele especialista em pessoas. Gostei e recomendo para todo cristão, porque você precisa aprender a lidar com pessoas. Você precisa saber como tratar pessoas, né? E aí eu comecei a estudar esse livro, comecei a buscar conhecimento, né? Por mais que eu tivesse, não estou frequentando igreja nenhuma, mas eu queria aprender mais de Deus. Eu queria aprender a tratar pessoas, eu queria aprender a me dar melhor com as pessoas, eu queria aprender mais de Deus. E aí quando a gente chegou na IBA, foi amor à primeira vista, né? Porque a gente acaba chegando e sendo bem recepcionado, como o pastor Marivaldo sempre fala, né? Cheguei com a Abigail debaixo do braço, minhas bíblias tudo tem nome, a Abigail e a Adna, e aí a Abigail debaixo do meu braço, e aí eu sempre tinha esse costume de andar com a Bíblia debaixo do braço, né? E por onde eu ia, quando eu fazia o percurso da igreja de ônibus, eu sempre levava elas debaixo do braço para as pessoas enxergar que eu era um cristão, né? Que eu estava tentando ser alguém melhor. E aí eu cheguei ali, aí ele falou, não vai embora não, que eu quero falar com você, eu sou o pastor Marivaldo e tal. Eu falei, o pastor da igreja quer falar comigo, cara. Né? Que diferença, né? Muitas das vezes a gente nem é visto e o pastor me viu, ele quer falar comigo. E aí no outro dia o pastor Sérgio mandou mensagem, e aí as pessoas começaram a mandar mensagem para minha esposa, e aí essa é a total diferença que tem na IBA, que faz a gente querer voltar e ficar, né? E aí esse processo de ministração, de ficar um ano ali de aprendizado, que é uma regra da IBA, cara, para mim foi essencial. Eu precisava daquilo. Sabe, eu poderia muito bem ter chegado e falado, infelizmente eu não vou ficar, porque eu já sou pastor, já fui ungido, já estou exercendo um ministério lá, e eu aprendi que não, que para mim ensinar eu preciso sentar para aprender. Sim. Então esse um ano eu sentei para aprender, para poder ensinar alguém. Sabe, por mais que eu queria ensinar mais para as pessoas, eu queria mostrar mais para as pessoas. Eu via ministrações ali, eu falava, nossa, se fosse eu ministrando, eu ia levar essa palavra de outra forma. Se fosse eu ia trazer isso aqui, eu ia falar isso aqui. Mas não, o Senhor estava mostrando para mim mesmo que Ele precisava corrigir isso dentro de mim. E esse um ano para mim foi um ano de aprendizagem excepcional. Eu precisava disso. Eu precisava voltar à minha essência, eu precisava voltar para Cristo ficar no centro de novo, para eu poder voltar a ministrar, para eu poder voltar a influenciar pessoas. Porque senão eu não teria aprendido. Às vezes você acha que você está fazendo com excelência, mas nem sempre você está fazendo com excelência. Às vezes você está fazendo da sua melhor forma, mas não da melhor forma de Deus. Sim. E aí você acha que você está fazendo... eu estou fazendo o meu melhor, mas você ainda consegue fazer melhor do que isso. Sim. Porque quando você adiciona a Deus, aí Ele vai ser muito melhor. Sabe? E hoje eu tenho vivido isso, experiências de pessoas chegar em mim e falar, olha, eu ouvi a ministração do pastor e falou ao meu coração. Sabe? Isso para mim, isso eleva meu ministério, minha vontade de servir a Deus mais ainda. Isso só me faz crescer, me faz querer ser melhor, né? E é isso que eu tenho
tirado da IBA, aprendizado, crescimento e levar isso. E todos os cultos que eu venho, eu quero aprender algo novo. Eu quero viver algo novo. Não saio da minha casa mais pensando, é mais um culto. É um culto aí que vai sei lá, 10, 20 pessoas. E vai ser só mais um culto? Não, independente da quantidade de pessoas. É um culto que eu quero estar para adorar o Senhor. É um culto que eu estou voltando para a minha essência. Se tiver 10 pessoas, beleza, cara, e eu vou ser parte das 10. Né? Eu quero estar, eu posso estar, vai ser assim, e eu tenho tido isso dentro de mim. E o Senhor me trouxe de volta a minha essência para eu poder ministrar, para eu poder enxergar quem Ele é, o que Ele é na minha vida. Sabe? E esse processo para mim foi fenomenal. Eu cresci de uma forma que eu acho que eu ainda não tinha vivido isso com Deus. Eu ainda não tive experiências maiores do que essa com Ele. Sabe? De poder sentar e aprender. De sentar e falar, olha, eu cheguei aqui de uma forma, cabisbaixo, sem expectativa muitas das vezes, com alguns pecados de estimação. E aí, quando você se liberta desses pecados, quando você volta para Cristo, sabe, você larga tudo e só quer saber dele. Sim. Sabe, seu pecado já não importa mais, a sua vida já não importa mais. Se eu vou ter dinheiro amanhã ou depois, aí ele é que sabe. Mas se eu vou ter a paz dele, é o que me importa. Sim. Sabe, eu preciso ter a presença dele, a paz dele todos os dias. Isso é que eu tenho vivido e quero viver toda, sabe, essa geração que eu estou passando, eu quero viver isso. Sabe, esse momento eu quero viver Cristo no centro. Independente se o dia vai ser bom, vai ser ruim, se vai me agradar ou não, é Cristo que eu quero no centro. Show. Queria que você falasse também um pouco sobre... A sua esposa está grávida. Queria que você falasse um pouco sobre os seus filhos também, suas filhas, na verdade. Falasse um pouco como foi essa experiência de ser pai também, como está sendo agora novamente ser pai. Fala um pouco sobre isso pra gente. Vamos lá, né? Cara, como eu falei, né, ser pai... eu não tinha experiência nenhuma, nem no casamento. Com 3 meses de casado, minha esposa falou que estava grávida. E aí, aquele turbilhão de coisas, assim, mal acabou de pagar as coisas do casamento. Daqui a pouco vem, não, vai vir um filho e tal. E aí, sem experiência nenhuma, não sabia, não tinha instrução, não tinha pessoas que me instruíssem. A gente foi aprendendo a ferro e fogo. Né? Era a gente... apanhando, sofrendo, mas aprendendo. Então a gente querendo aprender, né? E aí a Agatha nasceu. Quando a Agatha nasceu, 2 meses depois que ela nasceu, eu fui mandado embora do serviço que eu estava. Aí fiquei 2 anos desempregado. E o engraçado é que quando eu fui mandado embora do serviço, eu orei e falei, Deus, a partir de hoje o sustento da minha casa é problema seu, não é mais meu. E nunca faltou nada nesses 2 anos. O Senhor sempre supria. Sabe, as contas de luz, de água, chegava no 3º mês para vencer, as contas eram pagas. Sabe, chegava a faltar as coisas, mas leite e fralda nunca faltou. Eu lembro um dia que a gente tinha R$2. A gente comprou, passava o carro do pão e ele vendia, acho que era 10 pãezinhos por R$2. A gente comprou 7 pãezinhos, foi o que a gente comeu, que era aquelas mini bisnaguinhas, e não tinha mais dinheiro para janta, foi o que a gente almoçou. E aí quando chegou na janta, a minha sogra chegou e falou, Deus mandou dar para vocês. Aí a gente tinha o dinheiro e a vontade de comer um hambúrguer. A gente foi lá, pegou esse dinheiro, comeu um hambúrguer, e no outro dia Deus proveu de novo. Sabe, então... eu vejo Deus agindo dessa forma na minha vida. Então, quando eu começo a me preocupar muito com uma situação, Deus ele começa a mover corações de pessoas. Então, a experiência de ser pai, né, me ensinou a como tratar minha esposa. Logo que minha filha nasceu, eu li uma frase que diz assim, seja para sua esposa o marido que você quer para sua filha. Então, quando eu li essa frase, eu carrego comigo todos os dias.
Porque eu olho e falo, se eu quero um marido bom para minha filha, eu preciso ser um exemplo de esposo para minha esposa. Sim. Então eu preciso ajudar ela a limpar a casa, eu preciso, não que eu goste, né, mas eu preciso. Faz parte. Mas uma coisa que eu tenho, minha mãe, ela sempre me obrigava a fazer. Então isso não tinha jeito. Eu falava, eu quero ir. É a palavra mesmo, obrigado. Sim, é isso mesmo. Porque eu falava, eu quero ir para uma balada, ela falava, não, você pode ir, mas você precisa lavar o banheiro. Era bem assim que minha mãe fazia. Ah, você quer, eu quero ir para uma festa lá de um amigo meu e tal. Não, você pode ir, mas vai lá, lava o banheiro ou faz o almoço. No entanto que minha mãe, ela viajou um tempo, quando minha avó lá de Manaus faleceu, né? Meus avós lá faleceu. Ela viajou e ficou um tempo lá, quem cuidava da casa era eu, quem fazia almoço, janta, limpava a casa, era eu. Meu pai saía para trabalhar, meu irmão saía para trabalhar e eu cuidava da casa. Então, isso não foi ruim para mim, isso me ensinou a viver um casamento. Porque hoje, quando eu preciso fazer, não é todos os dias que eu faço, mas quando eu preciso fazer, eu sei fazer. Sim. Né? Uma coisa que eu não aprendi, não gosto, é passar roupa. Não me pede não, que isso aí não dá certo. Eu não sou muito fã também. Mas lavar o banheiro, cara, eu vou falar pra você que eu já tive muitas experiências com Deus lavando o banheiro. Por incrível que pareça, minha esposa, ela não gosta de lavar banheiro, e aí ela falava pra mim, lava o banheiro. E aí começava a arder no meu coração, parecia que Deus queria falar comigo quando eu estivesse lavando o banheiro. E muitas das ministrações que eu trago, que Deus fala comigo, é quando eu estou lavando o banheiro, eu estou limpando a casa. Né? Deus me fez criar intimidade. Ela já usa isso como incentivo, né? Vai lavar o banheiro para ouvir a voz de Deus. Mas a gente vai aprendendo. Né? E o criar... se tornar pai me fez muito isso, me fez entender como eu deveria tratar minha esposa. Então, se a gente vai ter uma discussão, alguma coisa, a gente não briga na frente dela. Sim. Porque ela não pode enxergar, beleza, eles têm problema? Eles têm, mas quem resolve é eles. Ela não precisa ficar sabendo que a gente tem um problema. Né? O que a gente precisa passar para ela você precisa viver o sobrenatural como a gente vive. Até agora, recentemente, a gente teve a experiência, né? A diferença de uma para outra, né? Porque da Ágata a gente viveu mais no natural. Então, a gente era novo convertido, né? Tinha só 3 anos aí de caminhada, ainda estava recém-casado, estava tudo novo ainda. E aí, a gente olhou e falou, olha, ganhamos um berço, ganhamos umas roupinhas, as roupas dela a gente põe no nosso guarda-roupa mesmo, não quis imobiliar quarto, fomos fazendo do jeito que dava, vivemos mais o natural. E agora com a Antonella a gente resolveu viver o sobrenatural. E aí a gente teve uma experiência única, o bispo mandou uma mensagem pedindo uma contribuição, né, de um valor. E eu falei, eu quero ajudar, eu quero dar. Né? No meu coração isso ardia. E aí minha esposa falou, não, a gente não pode fazer, que não sei o quê. O valor que a gente tem é para comprar as coisas do enxoval, tal. Eu falei, não, beleza, não vamos fazer. Aí a gente veio para o culto no domingo, o Espírito Santo, no mesmo tempo que ele falava no meu coração, ele falava no dela, é para dar o dinheiro. E aí eu consagrei esse dia de serviço, que eu fui fazer um bico, e aí esse dia de serviço eu consagrei ao Senhor. O Senhor ministrou ao meu coração, você vai tirar o valor do combustível que você vai gastar, o seu dízimo e o restante você vai entregar na minha casa. E ao mesmo tempo que ele falava isso para mim, ele falava para mim, olha, você vai viver, eu vou fazer o enxoval dela. Sabe, nada vai acontecer que eu não queira. E por incrível que pareça, a gente tem mais de 30 pacotes de fralda, a gente ganhou berço, a gente ganhou tudo. Tudo foi suprido. Sabe, a gente tem roupa lá que nem sabe quando que ela vai usar. Se ela trocar a roupa 5 vezes por dia, é capaz dela não conseguir usar. E aos nossos olhos, o que a gente passou para a Ágata, né? Porque quando
eu saquei o dinheiro e Deus foi claro com o que ele falou. Ele falou, você saca o dinheiro, coloca no envelope e entrega junto com uma carta para o bispo. Do jeito que ele falou, eu fiz. E aí, quando ela viu o dinheiro, ela olhou e falou assim, papai, isso aqui é todo o dinheiro que a gente tem. Não, a gente não pode dar esse dinheiro, a gente não tem nada, a gente precisa das coisas. E aí, quando chegou tudo, que ela olhou, ela falou assim, aí eu falei para ela, falei, olha filha, o que a gente tinha não dava para comprar 1/3 do que a gente ganhou. E aí ela olhou e falou assim, realmente, papai, só Deus pode fazer. Eu acho que não tem experiência maior para um pai do que você instruir o seu filho a viver o sobrenatural. Sabe? E mostrar para ela, olha, por mais que é difícil, é dolorido, você não quer, mas você precisa viver isso. Sabe? E é através da minha experiência que ela vai viver. É eu que preciso ensinar isso para ela. Amanhã ou depois ela chegar lá nos 18 anos dela e ela falar, ó, eu não quero saber mais disso, é uma escolha particular da vida dela. Mas eu sei que eu ensinei. Sabe, eu quero que ela chegue lá na frente, ela olhar e falar, o meu pai foi meu maior exemplo. Sabe, o que eu vou fazer da minha vida daqui por diante não é mais culpa dele, é problema meu. Mas o meu maior exemplo de fé ainda é meu pai. Sabe, e é isso que eu quero levar para as minhas filhas. Eu tiro tempo, né, por mais que eu tenha uma vida corrida, eu trabalho 16, 18, 24 horas, porque a gente trabalha com atendimento emergencial. Então, acabou a energia em um shopping, a gente precisa religar o mais rápido. Então, tem dia que eu entro 7 horas da manhã, só Deus sabe a hora que eu saio. Mas o dia que eu tenho um tempo que eu posso, eu tiro para brincar com ela. Eu tiro para conversar com ela. A gente criou um tempo, toda sexta-feira, a sexta-feira da conversa, a gente tira um tempo, desliga celular, a gente vai brincar com ela, a gente vai perguntar como que foi a semana, eu exponho como foi minha semana, minha esposa expõe como foi a semana dela, e ela ainda é tímida, né? Então ela não, comigo ela tem mais esse receio de falar, mas ela é mais achegada a mim, então ela é bem apegada à minha pessoa, mas em conversa ela quer sempre conversar com a minha esposa, comigo ela é mais bloqueada. E aí, quando a gente tá junto, ela começa a falar, minha semana foi legal, brinquei e tal. E a gente criou esse hábito, né? Pelo menos toda sexta-feira, se eu tô em casa, a gente faz isso. Vamos tirar um tempo, vamos desliga o celular, vamos conversar, vamos brincar um pouco. Aí a gente começa a brincar com ela, brinca de boneca, aí ela já me maquiou. E eu dou essa liberdade para ela, porque a gente precisa interagir. Ela precisa entender que mais do que um pai dela, eu sou um amigo. Então, tipo, do mesmo jeito que ela conta os segredos dela para as amigas dela na escola, ela também pode contar para mim. Ela não precisa ter esse bloqueio. Porque nada melhor, né, do que um homem para entender a cabeça de outro homem. Então, eu sendo pai de menina, isso me fez entender que eu preciso trazer minhas filhas perto de mim. Porque ela vai chegar para mim e falar, pai, eu tô gostando de um menino assim, o que você acha? Sabe, pelo menos esse é o meu ponto de vista. Isso é o que eu quero que aconteça. Se vai acontecer, só Deus sabe. Mas eu tô me dedicando para isso. Para que ela chegue e fale, olha, pai, eu tô gostando de um menino assim, eu quero me relacionar, o que você acha? E aí eu poder instruir ela, falar, olha, minha filha, tá certo, ele gosta de você, vocês se amam, você acha que é isso, você já mostrou para ele quem você é, porque é isso que a gente precisa ensinar. Né? A gente está criando os filhos para eles voarem. Né? Se eu queria muito criar minhas filhas para ela viver debaixo das minhas asas, mas não, eu não posso deixar elas, né, viver debaixo das minhas asas, porque vai chegar um momento que elas vão precisar voar. Né, como um passarinho no ninho. A mãe chega lá, ela alimentou, ela viu que ele já está quase conseguindo voar, ela joga ele fora do ninho. Porque ele precisa voar para viver a vida dele. Sabe, ele vai precisar construir a família dele. Ele vai precisar construir a história dele. Não sou eu que vou construir a história delas. Eu vou dar a base para isso. Eu vou instruí-las agora. Quando chegar lá na frente, a vida é delas. E é isso que eu aprendi como pai. Sabe, da gente ser a base, o fundamento,
pra gente poder levar. Então, quando vocês forem pais, aproveite, sabe? Tira tempo com eles, brinca, se dedica a eles, vai lá, ajuda na lição, tira tempo com eles. Porque justamente é isso que vai gerar uma base, é isso que vai fazer ela enxergar o que é uma família. Sabe, meu pai e minha mãe não brigam. Ela mesma falou para minha esposa esses dias, olha, vocês não brigam, porque eu não vejo. Justamente, a gente não briga na frente dela. Mas se a gente tiver... Brigar não, né? Se a gente tiver uma discussão, a gente vai discutir a sós. Ela não precisa enxergar isso. O que ela precisa enxergar é que um relacionamento ele precisa ser bom. Porque senão ela vai se frustrar com o nosso relacionamento. Ela vai olhar e falar, meus pais vivem brigando, para que eu vou casar? Sim. Né? Então aí a pessoa vai olhar e fala assim, eu não vou casar. A referência que eu tenho de casamento... não é boa, então eu não vou fazer isso pra minha vida, eu não quero. É exatamente esse ponto, né, que no podcast, há 2 podcasts atrás, o Rodrigo falou sobre isso, né, sobre muito da família disfuncional, né, ou tipo, nem a questão de ser disfuncional, mas hoje a gente vê muitas ideologias formadas por justamente a questão familiar, a criança, o adolescente, ao longo da vida, ele começar a enxergar coisas que ele vai falar assim, não quero isso pra minha vida. Sim. E aí, tipo, o meu pai tratava assim minha mãe, então eu não quero isso pra minha vida. Então já o contexto de homem já começa a ser estruturado de uma forma errada, porque Sim. justamente enxerga algo que frustra, né? Sim, e aí acaba que eles não querem viver esse relacionamento. Sim. Porque você vai viver um relacionamento, a sua base é essa. Né? Então, quando eu fui me casar, eu falei para minha esposa, a gente precisa fazer diferente. Independente dos seus pais terem se separados, o nosso casamento precisa ser diferente. Uhum. Né? A gente precisa conversar. Então, no começo, a gente tinha muita dificuldade, porque ela não gostava de conversar, ela tinha esse bloqueio. E aí, eu tinha isso de família, porque meus pais sempre foram bem unidos, sempre conversavam. Então acabou que eu tinha essa referência, só que ela não. E aí a gente junto foi trabalhando isso. E aí até que hoje a gente consegue conversar mais, a gente já não vai dormir sem se falar, a gente resolve conversar antes, a gente já quer resolver o problema o quanto antes. Porque a gente sabe que é que nem chiclete. Você pisou, ele vai só esticando Sim. e vai ficar ali. Se não resolver... ele vai, uma hora que você vai pisar e você vai lembrar que ele ainda está no seu pé. Uhum. E aí você precisa se livrar dele. Eu ia fazer uma brincadeira, depois dessa questão, você está dormindo e tá... Mas sabe, Felipe, eu só... só dormindo... Oxi, você lembrou disso? Mas sobre essa questão, é muito verdade. Eu tento fundamentar, eu sempre falei pra minha irmã, né? Eu brinco com ela, eu fico brincando com ela e falo assim, Cássio, se você for namorar, tem que arranjar alguém melhor que eu. Tem que mimar mais que eu, tem que cuidar mais que eu. Ela arranjou, cara. E ela, muitas das vezes, ela chegou em mim e conversou, Jonathan, eu fiz o que você pediu. E hoje eu vejo, sabe, o quanto que o nosso relacionamento, quanto que a gente trata as pessoas dentro da nossa família influencia muito, sabe? Sim. Influencia muito, tanto os lados negativos, tanto os lados positivos. Lados negativos que acontecem, você fala, eu não vou fazer isso com a minha esposa, eu não vou fazer isso com o meu filho, tantos lados positivos, isso é bom, isso eu tenho que acatar para o meu futuro, isso eu tenho que carregar. Eu sou uma pessoa também que eu não curto ficar brigando, não. E eu sou de conversar. Eu não quero conversar, mas não, vamos conversar que é melhor. Porque se deixar, acontece isso. A pessoa vai gerando mágoa, vai gerando receio, e aí a pessoa acaba criando um bloqueio, sabe? Dentro dela, que tipo assim, eu sei que se eu falar isso, vai acontecer aquilo. E muitas vezes eu acredito que é necessário acontecer para que se resolva. Porque tem muitas pessoas também que deixam eu vi uma frase, se eu estiver errado me corrija, você que é casado, mas muitas vezes até as brigas são necessárias para ter um amadurecimento dentro do relacionamento. E tem muita pessoa que muitas vezes acha que o casamento vai ser aquilo que é perfeito, tipo perfeito, que nunca vai ter briga, nunca vai ter nada mesmo. E aí quando tem a pessoa, mas eu nunca passei por isso. Eu não cheguei nessa parte.
E é necessário, sabe? Não, essa forma que o senhor trata seus filhos, eu acho muito top. Vou anotar no caderninho. Com certeza, nunca discutir na frente dos filhos. Mas é também ensinar que as discussões e as indiferenças vão aparecer uma hora. Eu acho super válido. Eu aprendi isso com a minha mãe e meu pai. Tipo, eles não eram muito de discutir também na minha frente. E aí, só que eu sabia que tinha essa diferença. Eu sempre fui mais ligeiro. Eu falei assim, tão ligado. Mas evita chegar perto. Mas é muito necessário, sabe? Porque por muito tempo eu ficava naquilo, tipo, vou falar meu exemplo, muitas das vezes eu ficava naquilo que, tipo, o casamento é mil maravilhas. E é assim, graças a Deus. Mas tem os lados também que tem um confronto aí. Porque é uma pessoa que vem de uma criação, uma pessoa que vem de outra criação, e aí quando se chocam, rapaz, a personalidades diferentes, é né? muito diferente. Eu comparo sempre o casamento com um avião, né? Então, se o avião ele decola, ele tá lá no alto. Se não tiver turbulência, não precisa do piloto. Ele vai voar sozinho. Para que o piloto tá ali? Então, quando você tem a turbulência, é para lembrar que tem um piloto. Sim. Então, você teve uma briga, é para lembrar que você tem um Deus ali que está controlando o seu casamento. Sim. Sabe? Por mais que você tá ali o piloto e o copiloto, você precisa de alguém te direcionando. Sabe? Eu briguei, eu tive essa turbulência, então a gente precisa resolver, porque o nosso general ele é maior. Sim. Então a gente precisa seguir isso. Né? E o casamento é isso, a gente precisa das brigas para a gente poder crescer. Sim. Senão a gente vai chegar com 10 anos de casamento, não, eu enjoei disso aqui, não tenho nada mais, né? Não preciso de um piloto, não preciso do copiloto, o avião está voando sozinho, e aí a gente vive monótono, a gente vive um piloto automático, né? Um negócio que não vai ter tanta diretriz ali, não vai precisar mais dos pilotos ali controlando. Sim. Então, quando tem a briga, é justamente para isso, para a gente poder enxergar que ainda precisa do piloto controlando. Sim. Felipe, show. Mais alguma coisa, Diogo? Não, somente isso. Muito obrigado por esse bate-papo. Homem de muita metáfora, né? Sim. Eu vou anotar várias. Muitas metáforas aqui. Tá aprendendo. Muito obrigado por estar na mesa conosco essa manhã, que vai ser exibida à noite também. Que Deus continue te usando muito no seu ministério, sim, abençoando muito sua casa, sua família, sua esposa, suas filhas, e muito obrigado. Acho que só tenho a agradecer, né? Foi um papo muito bom. Foi muito bom, edificante, ensinamento. Sempre é bom estar sentado com pessoas que têm uma experiência que possa compartilhar. Mas a gente está ainda safado aí na Muro e também os jovens. Se o pessoal ficar ligado, já vai adquirir muito conhecimento. Pois é, e aí é isso aí. Eu quero agradecer primeiro a Deus, né? E a todo mundo, a vocês pelo convite. A minha esposa que me atura todos os dias, né? E as minhas filhas que são minha inspiração, e Deus é tudo, né? Quando a gente entender que Deus é o propósito, que Deus ele nos ama, a gente não vai viver querendo mais as coisas naturais, a gente vai querer viver o sobrenatural. Sim. Né? A gente precisa deixar esse sobrenatural no controle. A gente não precisa ser mais um na multidão, a gente pode ser um diferente na multidão. Sim. E é isso que Deus nos chama para fazer. Sabe, a gente tá aqui num podcast, a gente tá adorando a Ele, a gente tá falando dele, a gente tá reunido com os amigos, a gente puder falar dele, vamos falar dele. Sim. A gente tá jogando futebol e pode adorar Ele, então vamos adorar Ele. A gente tá no trabalho e a gente pode, então vamos glorificar o nome dele por onde a gente passar, né? Eu só tenho a agradecer mesmo pelo convite e pela sabedoria que Deus tem me dado, porque cada metáfora, cada coisa que Deus ministra no meu coração é que eu vou levando para a minha vida. E é isso que eu venho trazendo nas minhas ministrações, né? Eu venho trazendo, olha, você precisa... A sua vida é como um cartão de crédito, a sua vida é como um avião, porque é justamente isso. A gente precisa, às vezes, de uma metáfora para a gente gravar isso na mente, porque senão a gente fica perdido. Né? A gente ouviu, entra aqui, sai aqui e esquece. Show, Felipe. Só gratidão. Valeu. E eu quero agradecer a você que esteve conosco nesse mais um podcast.
Comenta aí, compartilha, deixa o like, siga no Spotify, né? Siga no Spotify. Siga no Ativa Spotify. as notificações lá, que toda terça-feira às 8 horas ele notifica lá que tá o episódio novo. Exatamente, todas as terças, 8 horas, estaremos nesse canal. Obrigado, tenha uma boa noite e abraço.